Vamos lá, pessoal. Inicialmente, o objetivo da gravação desse vídeo, dessa aula assíncrona, é justamente fazer o que, conforme combinado, fazer com que vocês possam, de forma resumida, realizar uma revisão, certo, pessoal? Realizar uma revisão dos assuntos contemplados nas aulas anteriores, certo? Que são os assuntos relativos ao que, pessoal? A sintaxe da lógica proposicional, certo, gente? Então, nessa primeira questão aqui, o objetivo, que também é uma questão que pode cair lá no nosso mini teste, uma questão aí parecida, basicamente é uma questão aqui com cinco questões aqui, 5 alternativas, certo? 5 letras, se a gente pode dizer assim. E o objetivo dessa questão basicamente é o quê? Identificar aquelas fórmulas que são fórmulas da lógica proposicional, certo? Então eu tenho aqui 5 fórmulas e eu quero identificar quais são da lógica proposicional e quais não são fórmulas da lógica proposicional. Então vamos lá, pessoal. Na letra A gente tem a seguinte fórmula: PQ, certo? Disjunção to. Essa fórmula é da lógica proposicional? Não. Por que não é? Porque aqui eu tenho duas proposições que não estão conectadas com nenhum formato, com nenhum conectivo, certo? E eu tenho essa atribuição aqui, true. O que é true? Certo? Para nós é um resultado e tal, mas não faz parte de uma fórmula da lógica proposicional. Então, pessoal, a gente viu que a letra A não é uma fórmula da lógica proposicional, certo? Não é fórmula da lógica proposicional. Letra B, temos a seguinte fórmula: P, conjunção Q, certo? Se P, conjunção Q, então, temos aí dentro de parênteses, Q, se somente se P, disjunção, negação dupla de E, certo? Aí você me pergunta, professor, isso é uma fórmula da lógica proposicional? Sim, não vejo aqui nenhum problema. Eu tenho aqui a condicional, certo, pessoal? Eu tenho aqui a conjunção, eu tenho aqui a bicondicional, tenho aqui a disjunção, conectivo de disjunção, e tem uma negação dupla que também é válida, a gente não viu nas aulas ainda, mas que também é válida negar duplamente uma proposição, certo? Então, o que nos resta afirmar aqui, certo? Também o número de parênteses está correto, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. Nos resta afirmar que sim, é uma fórmula da lógica proposicional. Dando continuidade a esta sequência de avaliação, nós temos aqui na letra C uma negação dupla da proposição Q, certo? Como dito na alternativa anterior, sim, também é uma fórmula da lógica proposicional. Mais uma vez, dando continuidade, nós temos aqui na letra D um fato um pouco atípico, certo? Nós temos o quê? A seguinte interpretação dessa fórmula, certo? Disjunção de quê? Disjunção de quê? Isso é uma fórmula da lógica proposicional? Não, pessoal. Por que não é? Porque quando eu tenho uma conjunção, um conectivo, certo? Qualquer, eu espero que no lado esquerdo da minha fórmula eu tenha alguma proposição e no lado direito eu também tenho uma proposição. O que é que a gente observa aqui? Que a fórmula está incompleta, não tem um lado esquerdo. Ou seja, na letra D nós não temos uma fórmula da lógica proposicional. Na letra E, muito fácil, certo? Nós temos aqui a conjunção de P e Q, certo?
se conjunção de P e Q, então nós temos aqui a bicondicional Q se somente se R, certo? Mais uma vez, visto que não existe nenhuma anormalidade nessa fórmula, então sim, é uma fórmula da lógica proposicional. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de revisão da lógica proposicional, vamos aqui ver então alguns exemplos falando sobre tabela verdade, certo? Aqui estão determinados então dois exemplos de duas proposições e a gente vai ver o desenrolar dela, da sua solução, certo? Através do quê? De uma tabela verdade. Nós temos aqui, inicialmente a gente adota P e Q, certo? Que são então as letras que estão aqui adotadas nas proposições, certo? A gente adota aqui os dois cenários em que elas possuem aí 4 opções, em que P é verdadeiro, Q é verdadeiro, P é verdadeiro, Q é falso, P é falso, Q é verdadeiro, P é falso e Q é falso, certo? Aí a gente tomando o seguinte exemplo inicial, certo? P conjunção Q, certo? E o outro lado, P disjunção Q, e a conjunção disso tudo é a nossa expressão, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar primeiro essa parte aqui, vamos colocar P conjunção Q, certo? Pegar lá a outra parte, P disjunção Q, certo, gente? E por último, a gente vai colocar então a nossa expressão total. P conjunção Q, certo? Aqui, sinal da disjunção. E depois disso, P disjunção de Q. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai começar a analisar cenário por cenário dessa nossa expressão. Então, vamos lá. P conjunção Q, certo? Conjunção tem o significado I, né? Então, P e Q, verdadeiro e verdadeiro, vai ter o resultado verdadeiro, é verdade? Como a gente já viu estudando nas aulas anteriores. Verdadeiro e falso tem um resultado falso, não é isso? Falso e verdadeiro, resultado falso, certo? E falso, eu tenho um resultado falso. Então, a primeira parte aqui da minha expressão, eu já tenho um resultado. Para a segunda parte aqui, o lado esquerdo da minha expressão, P disjunção Q, certo? Então, vamos lá. P disjunção Q, a gente entende por P ou Q. No caso, nessa observação, a gente tem o que nessa disjunção? Que se um dos dois lados forem verdadeiros, então o resultado da minha expressão é considerada verdadeira. Então, pessoal, dando continuidade, a gente sabe que na disjunção, se um dos dois lados da minha expressão é verdadeiro, então o resultado vai ser verdadeiro. Então aqui a gente tem a seguinte análise. P verdadeiro, Q verdadeiro, resultado verdadeiro. P verdadeiro, Q falso, resultado falso, né? P falso, Q verdadeiro. Eita, desculpa. Aqui é verdadeiro, certo? P verdadeiro, Q falso, resultado verdadeiro. P falso, Q verdadeiro, resultado verdadeiro, não é verdade? E P falso e Q falso, resultado falso, certo? Então, na disjunção, a gente tem o quê? Se um dos dois lados da expressão é verdade, então o resultado da minha expressão final vai ser verdadeiro. Aí, fizemos o lado esquerdo, fizemos o lado direito da minha expressão. Agora vamos calcular, então, de acordo também com a ordem de precedência, que deve ser resolvido primeiro o que está dentro de parênteses. Agora nós vamos resolver, então, a nossa disjunção entre esses dois lados da minha expressão total, certo? Então a gente tem a disjunção de verdadeiro com verdadeiro, vai ser verdadeiro, né? A disjunção de falso com verdadeiro, verdadeiro. Novamente, disjunção de falso com verdadeiro, verdadeiro. E a disjunção de falso com falso vai ser igual a falso. Então, tomando assim como base esse resultado, nós temos então a definição da nossa tabela verdade para esse primeiro exemplo
para essa primeira expressão. Dando continuidade à resolução desses exercícios sobre as proposições, certo? Checando então o resultado dessas expressões através da definição de uma tabela verdade, certo? Nós temos aí então o segundo exemplo que estava no nosso quadro, certo? Que eu reorganizei para ficar mais fácil a visualização, certo? E aqui nós temos o seguinte, no lado esquerdo nós temos aí P, conjunção não P, ou negação de P, certo? Conjunção de quê? De P disjunção de quê? Então o que é que a gente tem que resolver aqui? Primeiro, a gente tem uma negação, certo? Então vamos lá evidenciar a negação de P, certo? Depois nós temos aí, dividindo isso em problemas menores, para que nós possamos então chegar a um resultado mais eficiente, certo? Nós temos aí P, conjunção não P, certo, pessoal? Dando continuidade, nós temos aí no lado direito P, disjunção de Q, certo? E para finalizar, o resultado de tudo é P, conjunção não P, certo? Conjunção de novo de Q, P, disjunção de Q. Então nós temos então, quebrando essa estrutura em pedaços menores, a gente vai conseguir então chegar a um resultado mais rápido, com a possibilidade menor de falhas. Então vamos lá. Não P, quem é não P? É justamente o contrário do que a gente determinou aqui no cenário de P. Então, se P é verdadeiro, não P é falso, certo? Falso. Quando é falso vai ser verdadeiro, certo? Então não P, a negação de P é justamente o contrário do que a gente determinou aqui para a proposição P, certo? Aí nós temos então o seguinte cenário. P, conjunção, negação de P, certo? Conjunção é o que a gente chama de I, certo? Então é P e não P, certo? Então quando a gente tem verdadeiro e falso, a gente vai dizer o quê? Falso, certo? Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro, falso. Veja que aqui nenhum dos resultados deu verdadeiro, porque para ser verdadeiro na conjunção I, os dois lados da expressão tem que ser verdade, certo? Então, dando continuidade, a gente vai resolver agora P disjunção Q, certo? Então a gente tem a situação que P ou Q, ou seja, a gente tem verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso ou falso, resultado falso, né? Então, agora, tendo então as seguintes respostas, a gente vai conseguir chegar ao resultado total, que é o quê? O lado esquerdo, conjunção do lado direito. Então a gente tem a conjunção, é o I pra gente, né? A gente tem falso e verdadeiro, que vai dar o quê? Falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, mais uma vez, falso. Então, esse é então o resultado da realização, da nossa verificação, então, dessa nossa expressão. Certo, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato via e-mail, via Google Sala de Aula. Vou estar disponibilizando a partir de agora também uma lista de exercícios, com exercícios semelhantes a esses, com alguns exercícios das aulas anteriores, mais introdutórios, mais falando sobre a parte inicial de lógica, certo? Para que vocês, então, façam esse acompanhamento e na próxima aula a gente consiga corrigir o exercício e partir para a realização de novos assuntos. Obrigado.